As opiniões e comentários dos convidados deste programa são de responsabilidade exclusiva dos mesmos, não representando necessariamente o ponto de vista desta emissora. A partir de agora, Debate Melodia. Os temas mais polêmicos e atuais do mundo evangélico, discutidos à luz da Bíblia. Debate Melodia. Alô pessoal, bom dia na graça e na paz do Senhor Jesus, começando mais um Debate Melodia. Até aqui vocês tiveram Disque M com o Edinho Lobo e agora o Debate Melodia, indo até o meio-dia para você. E você vai ter um debate